Filha aflita. Uhum. Cara, minha mãe me contou um segredo ontem. Ela foi uma guerreira, sabe? Mas sempre foi muito revoltada com o sexo masculino e ontem descobriu o porquê. Ela descobriu, a mãe descobriu ou a filha? A filha descobriu através da mãe. Por que a mãe era tão revoltada com o sexo masculino? Exatamente. Tá. Ok? Foi essa história que fez a filha entender um pouco a mãe. Foi. Certo. Sim. Enfim, quando ela tinha 16 anos, ela saiu de uma cidade muito pequena e foi para a cidade grande trabalhar para ajudar sua mãe. Ela conta que passou o pão que o diabo amassou, diz ela. Mas ontem me contou que com 17 anos trabalhou numa casa de família. Em uma dessas casas onde estava trabalhando tinha uns turistas. E um daqueles turistas, numa noite, entrou pela janela no seu quarto e com uma arma ameaçou ela e a estuprou. Ela conta que era virgem, muito inocente. E ontem ela me contou que na hora do estupro ela já estava pensando na vingança. Na vingança. Caio, minha mãe cometeu um crime. Ela seduziu o estuprador posteriormente e o matou. Fiquei chocada, Caio. Ela disse pra mim que não consegue se arrepender de nada. E eu estou muito angustiada com isso. Será que ela tem salvação, Caio? Eu gostaria muito de orientar minha mãe. Por favor. Ela conheceu Jesus há 2 anos, está caminhando. Mas eu não sei o que pensar. Olha só, minha filha, eu entendo a sua angústia e entendo também a frieza com a qual a sua mãe isolou esse episódio na existência dela. Porque ela não tinha com quem conversar, tratar nem uma coisa nem a outra. Nela deve ter sido uma experiência tão profundamente carregada de uma introjeção, de um ódio intenso, do tamanho da repulsa que ela tinha por aquela agressão, daquele nível que ela estava sofrendo com um menino, aquele aviltamento. É uma coisa ignominiosa mesmo para uma mulher. Então, o que gerou nela foi essa reação de dizer: eu vou pegar e vou acabar com isso. E ela fez. Isso é triste, mas acontece como reação humana em muitos casos. Não são todos, mas alguns têm esse tipo de reação e levam ao extremo no qual se sentiram pressionados. A maioria, no entanto, depois se arrepende. A sua mãe diz que não se arrepende de nada e não percebe o preço altíssimo que ela paga. E foi justamente ter tido toda essa dimensão humana relacionada à sexualidade, ao encontro com a figura masculina. Tudo isso aí caíram e foram chamados e engolidos e trazidos e puxados para dentro desse buraco negro que se criou dentro dela pelo trauma que ela sofreu. Então o que foi absorvido aí de cara no pacotão do trauma dela foi o fato de que ela estendeu o estupro sofrido a uma atitude de reação refratária a toda a masculinidade, e isso embotou dramaticamente a sexualidade dela, e ela deve ser uma mulher amarga. De modo que encontrar um lugar de arrependimento, no caso dela, vai ser ter que também encontrar antes um lugar de perdão. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que ela só vai se arrepender do que ela fez depois que ela perdoar o que foi feito com ela.
Parece estranho o que eu estou dizendo, mas é a lógica do Espírito. É assim que o Espírito é. Ela só vai conseguir, de fato, se arrepender do que ela fez depois que ela perdoar esse indivíduo. Aí você diz, mas uma coisa não é mais difícil do que a outra, a primeira, de perdoar, é mais difícil do que a de se arrepender? Eu digo não. O arrependimento é um acontecimento que está frequentemente para além de nós. É graça derramada no coração. E para que essa graça do arrependimento seja derramada no coração dela, ela precisa exercer a vontade, a decisão e a compreensão em fé de que perdão não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão pessoal de olhar para o episódio e dizer: eu perdoo o meu estuprador. Eu perdoo. E peço que o Senhor tenha tido misericórdia da vida daquele homem que desgraçadamente achou que por estar em terra estranha, ele poderia fazer o que ele quisesse com o próximo. Que o Senhor tenha tido misericórdia dele. Quando ela disser isso como uma decisão espiritual, como uma decisão de quem conheceu o Evangelho, de quem conheceu a Jesus, e ela fizer assim, o que vai acontecer imediatamente, eu não tenho a menor dúvida disso, o que vai acontecer imediatamente é que o coração dela também se arrependerá de tê-lo matado. É isso que vai acontecer. Não antes. É preciso que a estuprada perdoe o estuprador a quem ela veio a matar como vingança pelo estupro, para que ela tenha o poder de hoje, muitos anos depois, se arrepender de tê-lo matado. Mas para se arrepender de tê-lo matado, ela precisará antes perdoá-lo por a ter estuprado. Aí alguém diz, que matemática é essa? Não é uma matemática, é a lógica do reino da alma, da mente, do espírito. Eu sei o que eu estou lhe dizendo. Aí você diz, mas e ela tem salvação? Querida, sinceramente, eu e você não tínhamos que nos preocupar com esse quesito de quem tem ou não tem salvação, porque isso cai num âmbito de mistérios que transcendem a todos nós. A gente não é ela, só o nosso Pai é que sabe como ela se sentiu, o que aconteceu com ela, quais foram as emoções, que caldos traumáticos a possuíram. A nossa parte é ter misericórdia, é ter compaixão, a nossa parte é orarmos e tratarmos com compaixão, ao invés de ficar com uma preocupação moral escatológica. Moral porque será que o que ela fez matando este homem, o que é moralmente falando uma coisa inaceitável, tanto quanto o estupro que ela sofreu, terá consequências espirituais porque ela não perdoou o homem, não se arrependeu até hoje em relação a ter matado aquele indivíduo? E aí, portanto, será que isso incide na dimensão escatológica, no que vai acontecer com o futuro espiritual dela? Não, isso não tem nada a ver com a gente. A gente ama, a gente compreende, a gente é generoso, a gente é severo quando precisa, a gente é o que seja pertinente a humanos. Mas o que cai nesse outro âmbito não nos diz respeito. Agora, eu sei o seguinte, se eu consigo compreender o sentimento gelado do coração da sua mãe em relação a esse cara e ao ato que ela praticou de o ter assassinado,
Se eu que sou essa porcariazinha aqui consigo ter essa empatia, quanto mais o nosso Pai Celeste não terá empatia por essa filha em quem Ele mesmo sofreu um estupro. Porque Ele é solidário com os pequeninos. Ele diz: a mim me estupraste. Quando uma pequenina é objeto de qualquer tipo de violência. Sempre foi esse o espírito do Evangelho, é isso que Jesus diz que é para a gente ver no outro, é vê-lo no outro. Mas esse que estava na sua mãe enquanto ela foi violada, sabe sua mãe, que entende sua mãe, que compreende a sua mãe, vai concluir no coraçãozinho dela o trabalho que ele mesmo quer concluir, de levá-la a perdoar o estuprador para que ela mesma se arrependa e fique livre de todo esse trauma relacionado à sexualidade, à masculinidade, ao encontro com o homem, o encontro com o sexo oposto, o encontro com ela mesma, porque ela se vingou também contra o futuro dela, e enquanto ela não tomar essas providências, ela não se desata. Ela vai ser sempre uma mulher amarrada e amarga. Por isso eu peço que você mostre o recorte dessa nossa conversa, que vai estar postado no caiofabiovidos.com no fim do dia. Peça para ela ver com você, ouvir com você. E se ela quiser, peça para ela vir aqui conversar comigo. Aqui é tudo anônimo. Ninguém sabe quem é quem, nem de onde está falando, nem coisa alguma. Ela só tem que vir, contar o que aconteceu com ela e abrir o coraçãozinho. Eu peço que o Espírito Santo conclua esse trabalho de libertação na vida dela. E quanto a você, tenha paz no coração, minha filha, descanse. Sua mãe tem pai, e ele é pai, não é um estuprador. Só faltava era essa, a pessoa sofreu o estupro, não aguentar a ignomínia, reagir à ignomínia do jeito que ela reagiu e ser a grande condenada da história inteira. Ela tem a parcela dela imputável a uma menina de 16 anos, de 15, de 17, novinha, como ela era, com a consciência que ela tinha, sofrendo o que ela sofreu, sem saber processar, nem tendo com quem falar, sem defesa pessoal para a situação inteira, agiu do jeito que agiu, uma sedução de raiva. Ela sabe que eu a estou entendendo, de modo que peça para ela nos assistir aqui e vir falar comigo, tá bom? Quanto a você, descanse, trate a sua mãe com toda a bondade. Deus te abençoe. Um beijo. Vem me ver TV. O canal é você.